Paz do Senhor, essa é a aula 15 do curso de Casais e Família Reconstruindo, né? Da Igreja Assembleia de Deus Jesus o Bálsamo em Gileade, pastor João Cunha, eu sou a pastora Márcia Cunha. Essa é a parte 2 da aula. E antes de, se você é inscrito no meu canal, compartilhe. Se você está gostando, compartilhe. Se você acha que está edificando vidas, compartilhe. Se você chegou agora, se inscreva no meu canal, compartilhe. Amém? Se você acha que pode ajudar alguém, sempre para crescimento, nunca para julgamento, nunca porque não estamos aqui para julgar, mas para aprender. Amém? Esse curso de casais, ele é voltado para nós, para a mudança, a nossa mudança, não a mudança externa, mas a nossa mudança do nosso interior. Então esse curso não é voltado para os outros, mas voltado para nós, para nos avaliarmos a nós mesmos. Amém? Mas antes de começar essa segunda parte, eu quero deixar uma pergunta. O avarento, ele vai morar no reino dos céus? O avarento, ele vai entrar no reino dos céus? Então, essa é a segunda parte dessa aula. E a frase é: mas quando o avarento é cristão? Foi onde eu parei. E então nós temos aqui uma pessoa que já aceitou Jesus, está aprendendo a palavra, porque está dentro da casa do Senhor, é para aprender a palavra, e ela não consegue se libertar da avareza, né? Então, vamos ver se essa pessoa, dentro da Bíblia, não dentro do que a pastora Márcia está falando, mas dentro da Bíblia, ela já aceitou Jesus, já passou pelas águas, né? Para ela tá tudo show de bola, ela tá se santificando todos os dias. Essa pessoa, se morrer hoje, ela vai morar no céu, né? Então vamos ver isso dentro da Bíblia. Para começar, o pecado, a avareza, ele foi traduzido de maneira errada, né? Segundo a teologia, acredita-se que a palavra correta seja ganância, né? Que seria, segundo a Igreja Católica, um dos 7 pecados capitais. Corrigido, avareza, né? Ganância, né? Um pecado. Então, mesmo sendo avareza ou ganância, continua sendo pecado. Mas a nossa Bíblia, né, ela vem escrita avareza, né? Vamos ler em Efésios, capítulo 5, versículo 5. Está escrito assim: porque bem sabeis isto, que nenhum devasso... O que é devasso? Devasso são pessoas que não tem nada a ver com ganância, avareza. São pessoas que gostam de prostituição, ver um filme pornô, né? Ver mulher pelada, ver homem pelado, né? São pessoas que são... Tem até uma cerveja que saiu escrita, devassa. Irmão, foge disso, são mensagens subliminar. Deus, aqui Deus está falando no livro de Efésios, um livro que fala de batalha espiritual, de fala que guerra espiritual. Quem vai entrar no reino dos céus, quem não vai. Aí aqui, ó, pois bem sabeis, ou seja, todo mundo sabe. Pode se fazer de maluco, mas na verdade todo mundo sabe. Pois bem sabeis isso, é Paulo falando com a sua igreja em Efésios. Vocês conhecem a palavra. Vocês não podem morrer e chegar lá para Jesus e falar: ah, ninguém pregou para mim. Eu não conhecia, eu conheço a palavra. Ninguém vai poder dizer para aquele dia: poxa, ninguém pregou para mim. Poxa, ninguém falou. Vamos estar diante daquele que conhece o coração, que tudo sabe, que como não diz o meu pastor Maurício, Deus vai passar um telão lá da nossa vida e coisas que nós achávamos que estávamos sozinhos vai aparecer nesse telão. Mas isso é uma brincadeira, mas é uma forma de dizer que não existe nada que nós façamos que Deus não veja. Então Paulo fala com a sua igreja: pois bem sabeis isso, ou seja, vocês sabem que nenhum devasso, ou seja, um vai entrar, não, é nenhum devasso ou impuro ou avarento, ou qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Como a aula é focada em avareza, né? Aqui está: ou avarento tem herança no reino de Cristo e de Deus. Está em Efésios capítulo 5, versículo 5.
Quando a pessoa ela começa um processo, ela está na igreja, né? E ela tem um pecado, vamos supor, viciada em drogas, né? Tem gente que chega na igreja, o irmão vem fazer uma oração, blum, vai embora. Tem gente que já chega determinado, o mal na hora, blum, tem que sair. Mas existe um processo de libertação. Então eu entro na igreja, eu sou viciada em droga. Eu entrei, irmão orou, não adiantou. Eu entrei, achei que era do fundo do meu coração, não saiu, então não foi. Eu até acho que foi. Até acho que cheguei com o coração aberto. Mas se não saiu é porque tem alguma coisa errada, porque o nosso Deus é Deus de libertação. Então eu cheguei lá com um vício de droga, vício de bebida, vício de prostituição. Eu espero meu cônjuge, que é cônjuge, meu marido, se eu sou mulher, meu marido, se eu sou homem, minha esposa. Então eu espero meu cônjuge dormir, vou lá, ó, no Facebook, no WhatsApp, né, vivendo de luxúria, né, vivendo de impureza. Eu preciso de libertação, né? Eu quero libertação. Então, o que eu vou começar a fazer? Eu vou entrar no processo de oração e jejum para me libertar, ou eu vou tentar barganhar com Deus. E Deus não é Deus de barganha. Põe isso no seu coração. Deus não é Deus de barganha. Então, não tente barganhar com Deus, porque você vai sair perdendo. Amém? Então, Deus é aquele que busca quem o adora em espírito e em verdade. Eu tenho que entender que Deus é invisível, mas ele é 100% presente, né? Então é adorar em espírito, é saber que está invisível, mas está 100% presente, né? A outra passagem da Bíblia está em Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não pode servir a Deus e a mamão. Aqui Jesus está falando, não dá para me servir e amar o dinheiro. Não dá para amar o dinheiro e me adorar. Então você tem que decidir, ou você me ama acima do dinheiro, ou você ama o dinheiro acima de mim. Era chamado, e ainda é nos dias de hoje, de Mamon. Mamon é o Deus das riquezas, é o Deus do dinheiro. Então, quando eu vejo que eu tenho muita dificuldade em me libertar, em ser generoso, para entrar no reino dos céus eu tenho que ser generoso. O oposto de avarento é generoso. E no reino dos céus só entra quem é generoso. Então, se eu tenho essa dificuldade de generosidade, com certeza eu estou barganhando com Deus e eu estou servindo ao Deus Mamon. Na parábola, né, tem uma parábola que está escrito, deixa eu ver aqui. Essa apostila foi eu que fiz, irmãos. Baseada pelas madrugadas, orando, Espírito Santo me dando, amém? Toda baseada na Bíblia, com direção do Espírito Santo de Deus. Em Mateus 19, 21, 24, fala da parábola do jovem rico. Esse jovem, ele chega até Jesus, Jesus está ali pregando o evangelho, e ele chega até Jesus e já chega chamando, bom mestre, o que eu faço para herdar o reino dos céus? Jesus fala para ele, ó, 10 mandamentos que Moisés deu. Aí ele, não, Senhor, eu amo, eu oferto, eu amo a Deus sobre todas as coisas, né? Eu não adultero. Aí ele vem falando, eu sou bonzão. Eu tenho seguido teus mandamentos. Resumindo, eu tenho seguido. Em algumas traduções não fala, mas uma tradução fala que Jesus olhou a ele com amor, porque Jesus viu o esforço daquele rapaz em tentar, eu quero entrar no teu reino, eu quero ser perfeito. Mas Jesus, ele veio fazendo uma pergunta, Jesus, e já que a pergunta é sincera, o nosso Deus, que é transparente, vai dar uma resposta sincera. Para você ser perfeito, olha aqui, ó. Disse então Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Por quê? Jesus vira para ele e fala assim, para você ser perfeito e entrar no meu reino, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Eu creio que Jesus não queria realmente que ele fizesse isso. Estava sendo provado como Abraão, né? Que Deus olha Abraão brincando com a promessa, já não está levando para os dias de hoje que eu gosto de trazer. Já não estou lendo a Bíblia, já não estou indo para a igreja, só fico no meu carrão que papai me deu, pedi tanto, Deus me deu meu carro.
ou já não estou indo à igreja, já não estou indo evangelizar, já não estou pregando porque eu estou naquela moto, estou curtindo aquela casa, aquela viagem, né? Deus me abençoou, estou aqui brincando com os presentes que Deus me deu. Então estava Abraão lá brincando com o Isaac dele, aí Deus só olhando, né? Aí Deus fala assim, ó, quero o teu Isaac. Acho que creio, né? Porque nenhum ser humano explica a Deus que Deus está falando para ele, né? Quero o teu Isaac. O teu Isaac é o dinheiro. Eu quero que você venda tudo. Eu creio que se de coração ele fosse para vender tudo e seguir Jesus, né? Talvez Jesus falasse, não precisa fazer isso. Eu estava sondando, como fez com Abraão, né? Pare, não mate o menino. E ali já providenciou o cordeiro. Porque Deus, ele só quer as coisas para Deus. O que vale é de dentro para fora, é a intenção do coração. Por isso que nós não podemos julgar outros seres humanos, porque não temos essa capacidade de ver por dentro outro ser humano. Erramos muito, falhamos muito ao querer julgar pelo que olhamos, pelo que vemos, ou porque a pessoa falou uma palavrinha, ou fez uma cara feia, e nós erramos. Mas Deus conhece por dentro. Ele é capaz de ver isso. Talvez, sim, talvez Deus deixasse ele vender tudo, né? Deus que estava olhando para ele por dentro sabia exatamente qual era a intenção do coração, sabia o que Deus sabe, né? Deus não ia requerer dele um sacrifício. O maior sacrifício foi feito na cruz, né? Mas Deus tem uma maneira de tratar cada um, né? Mas aí o rapaz ele fica muito triste, muito triste. Ele quer herdar o reino dos céus, mas entre o reino dos céus e todo o seu dinheiro dado para os pobres, e ele vai triste embora. Ou seja, ele prefere largar Jesus, largar as promessas, largar o chamado, do que dar tudo que ele tem, né? Porque ele tinha muita coisa. E Jesus fala, em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus, e outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Isso está em Mateus, capítulo 19, versículo 21 ao 24. Essa passagem explicando aqui, passar um camelo pelo fundo de uma agulha, alguns teólogos acreditam que sim, Jesus está fazendo uma simbologia bem severa, de que é difícil entrar um rico no reino dos céus, sim, pelo um buraquinho de agulha, né? Mesmo porque as agulhas antigamente eram bem maiores, não eram pequenininhas como agora, eram agulhas grandes. Mas alguns teólogos, eu particularmente, né, acho talvez, né, isso aí fica a critério, isso não vai mudar em nada a tua salvação. Eu particularmente acredito que seja uma porta que havia lá em Jerusalém, onde as pessoas vinham, né, e não conseguia passar com o camelo. O viajante tinha que descer e entrar ele sozinho, porque o camelo não passava. Então Jesus talvez estivesse fazendo uma simbologia a isso, né? Porque cultura, é como eu costumo dizer, trazendo para a nossa realidade, para a nossa cultura. Deus estava lá, né? Em Israel, Deus estava para lá. Então a cultura de lá, muitas vezes a Bíblia é pregada dentro daquela cultura lá. Havia essa porta que era chamada agulha, né? Então essa porta chamada agulha não passava esse camelo. Pode ser isso. Mas enfim, Jesus está falando o quão é difícil um rico entrar. Por quê? Por causa desse amor ao dinheiro. E é essa essência da palavra que eu tenho que trazer para o meu coração. Eu já me batizei, sou cristã, estou dentro da igreja, mas eu não consigo ser generoso. Eu não consigo ver as necessidades do meu próximo, eu não consigo dizimar, eu não consigo ofertar, eu não consigo comprar uma cesta básica sabendo que meu irmão está passando fome, eu não consigo separar um pouco do meu dinheiro para comprar um agasalho para um morador de rua, um cobertor para um morador de rua, né? Eu arrumo desculpas para tudo e eu não devolvo a parte que é de Deus. Entenda-se isso, irmão. De tudo que Deus te dá, você não está dando dízimo, você está devolvendo 10%. Né? E a Bíblia fala de oferta alçada. Então, primeiro você devolve o dízimo. Esse devolver o dízimo, com esse dízimo, tem pastor ladrão? Claro que tem pastor ladrão. Evidente que tem pastor ladrão. Tem igreja que não é de Deus? Sim, com certeza. Mas Deus vai te direcionar. Se você realmente está passando pelo processo de libertação e está sendo liberto, você vai orar ao Senhor e Deus vai lhe mostrar uma igreja onde você vai depositar o seu dízimo
para que a igreja do Senhor não se feche, para que a obra do Senhor não pare, para que pessoas sejam abençoadas através da igreja. Amém? E a oferta alçada? O que seria a oferta alçada? Depois que eu dizimo na igreja, a oferta alçada, ela é justamente, às vezes o pastor faz uma campanha, gente, vamos comprar casaco, oferta alçada. Vamos comprar cobertor, oferta alçada, né? O ideal das igrejas, eu entendo e respeito isso, a igreja está virando um comércio. Eu e João não gostamos. Na nossa igreja nós não vendemos quentinha, na nossa igreja nós não vendemos nada, né? E nós viemos também da Paz e Vida, nós já congregamos na Paz e Vida, onde é uma igreja que se sustenta sem vendas, né? E é onde nós sentimos também muito forte a presença de Deus. Mas eu respeito igrejas que estão vendendo comida, vendendo roupa, vendendo tudo. Por quê? Porque infelizmente você vê uma igreja lotada de pessoas e você tem a ilusão de que, olha como está lotado, todos são dizimistas. Não. Nossa, a igreja tá bombando, tá lotada, tem gente lá de fora. Todos são dizimistas? Não, não são, tá? Põe isso no seu coração, não se iluda, né, achando, porque pensa assim, nossa, a igreja tá bonitona, às vezes é um, irmão. Às vezes a igreja tá linda, mas tem um cara que tem um coração, porque pensa, hoje você ganha um salário mínimo, aí tu ora ao Senhor e faz uma oferta ao Senhor. Senhor, se tu me desse um emprego ganhando 5 mil, eu vou dizimar, eu vou ofertar. E Deus dá um emprego. Você vai conseguir dizimar os 500 reais? Você vai conseguir pegar 500 reais? Dízimo de 5 mil é 500, né? Você vai conseguir pegar 500 reais, que é a parte do Senhor, e dar para a casa do Senhor? Né? E às vezes tem gente que consegue. Coisa rara. Dificilmente. A maioria das pessoas que ganham 20 mil, vamos supor, você vai chegar na igreja e vai ver um monte de gente que às vezes é advogado, arquiteto, aí você acha, nossa, o dízimo daquele cara. Não, ele costuma barganhar, tá? Não estou generalizando, irmão, pelo amor de Deus. Deus trata com cada pessoa de maneira individual. Mas para você conhecer uma realidade que seria a realidade dos bastidores, né? A pessoa às vezes ganha 20 mil, ela vai pegar 400 reais, vai dar, né? E já é de bom tamanho e ajuda. O pastor fica muito feliz, o pastor vai investir na obra. E é problema dela, lembrando que não estamos aqui para julgar. Não pode julgar. Julgar é pecado. Julgar lança muita gente no inferno. Vamos parar de julgar. É problema dela com Deus. Amém? Só que às vezes você vê que a empresa quebrou, você vê que a empresa fechou, você vê que aconteceu alguma coisa e não julgue. A pessoa pode estar vivendo o seu momento de Jó. Jó era justo, Jó era reto, mas Jó não tinha intimidade com Deus. E Deus falou, opa, né? Ele só ouviu falar de mim, eu quero que ele me veja. Então por isso que a gente não deve ficar julgando os outros. Cada pessoa, Deus trata cada um. Para isso, cada um de nós tem um DNA. Meu DNA é diferente do seu DNA, diferente do DNA do outro, do outro, do outro. Nós somos tratados individualmente. Deus trata com cada um. Ezequiel 18. A salvação, ela é individual. Deus nos conhece pelo nome. Sabe quantos fios de cabelo tem na minha cabeça, na sua cabeça. Então não tente julgar. O evangelho é para pregar. Se a pessoa quiser, show de bola. Se não quiser, amém. O importante é que você pregue. Você vai ensinar o que é certo e o que é errado. Se a pessoa quiser, ótimo. Glória a Deus, aleluia. Mas um salve por reino de Deus. Se ela não quiser, você já fez a sua parte. Porque a palavra fala que o profeta ele tem que tocar a trombeta. Ele tem que avisar. Ele fazendo isso, o profeta está livre. Agora o profeta não falando, não pregando, não ensinando. Se der ruim para a pessoa, o sangue daquela pessoa vem sobre o profeta. Então, a nossa função é pregar o evangelho, ensinar como é que eu faço para chegar ao céu. Agora, se a pessoa não quiser, eu já fiz a minha parte, o sangue dessa pessoa não vem sobre mim. Amém? Então, vamos lá. Seres humanos não podem fazer por nós o que só Deus pode fazer. Vamos entender isso. Eu botei alguns tópicos aqui. Quando dão algum dinheiro ou presente para alguém, costumam ficar falando com outras pessoas que deu. Porque, na verdade, Deus está falando para dar, mas acabam perdendo o galardão de Deus, preferindo o elogio do homem. Então, Deus considera esmola. Eu botei isso aqui
E agora deixa eu explicar. Isso foi a pastora Márcia que escreveu, a pastora Márcia vai explicar. Muitas vezes, o Espírito Santo sustenta a sua casa, sustenta a sua igreja. Muitas vezes você está orando dentro da sua casa, falando, Senhor, minha geladeira está sem nada, meu armário está sem nada, e a bênção não chega, né? Deus tocou na pessoa, acredite, ponha isso no seu coração. Deus falou, existe uma coisa chamada livre-arbítrio. Deus está falando com pessoas para dizimar. Deus está falando com pessoas para ofertar. Deus está falando com pessoas para levar uma cesta básica para o irmão. Essas pessoas, elas estão ouvindo o Espírito Santo falar. Eu diria até, segundo uma pregação que o Espírito Santo me deu, que elas estão escutando o Espírito Santo falar. Mas ouvir é quando eu obedeço. É quando eu trago para o meu coração e eu obedeço. Isso é ouvir o Espírito Santo. Ou seja, a pessoa está escutando o Espírito Santo, mas ela não está ouvindo, ela não está obedecendo. Por isso que muitas vezes a bênção não chega na sua casa. Agora, quando a pessoa escuta o Espírito Santo, né, e Deus fala, e ela pensa assim, nossa, eu estou sentindo no coração, meu coração está ardendo para fazer umas compras e levar até a irmã, né? E ela faz essas compras, ela leva até a irmã e ela explana para todo mundo. Olha, dei uma compra para a irmã fulana, dei uma compra, comprei isso. Aí Deus considera esmola. Eu acabo de perder meu galardão. Eu até escutei o Espírito Santo. Eu fiz direitinho o que o Espírito Santo mandou fazer. Mas eu perdi o meu galardão. Por quê? Porque saí explanando para todo mundo. Isso se constitui esmola. Agora, a passagem na Bíblia que confirma isso que eu estou ensinando. Mateus 6, 2, 3. Quando, pois, deres esmola, não faça tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Eu, quando era criança, minha mãe, eu acho isso bonitinho. Porque é tão bom pregar o evangelho para criança. Por mim, eu só tinha uma igreja cheia de criança, irmão. Me perdoe os velhos como eu. Porque quando eu era criança, me ensinaram essa palavra, né? Eu aprendi essa palavra e não sei quem me ensinou, não sei como, mas o Espírito Santo trouxe essa palavra. E quando minha mãe me dava um dinheiro, né, eu nunca soube até hoje, né? Eu fico fazendo assim para saber qual é a direita e qual é a esquerda. Mas eu pegava, quando minha mãe me dava o dinheiro, eu via qual era, né? E aqui tá, a mão esquerda, faz a direita. Eu também nunca lembrava qual era. Aí eu botava o dinheiro na mão e eu escondia a mão atrás para minha mão não ver que eu estava dando esmola. Então é muito melhor pregar o evangelho para uma criança, irmão. Uma coisa comum é o cristão avarento fazer voto com Deus, dizendo que se o Senhor o abençoar com valor grande, vai dizimar. É muito comum, como eu já falei, né? A pessoa faz um voto, Senhor, se você me der, né? Nós aqui na igreja, quando nós voltamos para o quintal, nós estávamos no quintal e Deus começou a sinalizar que não ia nos levar para um lugar grande. Deus mandou eu fazer. Tudo que o Espírito Santo manda fazer, dá fruto. Então Deus mandou eu fazer uma campanha aqui e começamos uma campanha de oração e jejum. Eu orei e jejuei muito junto com meu esposo, missionária Maria, alguns missionários que estavam aqui, congregavam conosco na época, né? Nós começamos a orar e jejuar para que o povo fosse abençoado, né? Então teve muita gente. Acho que o que mais me tocou, então você vai ouvir muito, foi quando caiu a ficha de Deus falando, filha, eu cumpri a minha palavra, né? Foi quando eu triste, né? Porque aparecia lugares, mas a gente não conseguia sair daqui e eu estava perdendo criança, porque eu amo criança, eu amo pregar para criança. Por mim, a igreja tem que estar cheia de projetos, eu tenho um monte de projeto para criança, então eu não conseguia sair aqui do quintal. E do quintal aqui não dá para trabalhar com as crianças, né? Por causa dos vizinhos, barulheira, só aula de bateria que eles amam e enlouquece todo mundo. Eles amam, a gente fica doido, né? Não daria aqui. Então eu triste. Eu lembro que uma pessoa virou e falou assim, pastora, eu comprei um carro novinho na loja. E ali foi um jeito de Deus falar, olha, eu estou cumprindo a minha palavra. E eu comecei a prestar atenção que as pessoas estavam dando testemunho. Dinheiro de INSS que estava preso, pagamentos presos, gente desempregada começou a trabalhar, carro comprado novinho na loja. Então as pessoas começaram a ser abençoadas, né? Mas o dízimo ele não chegou, irmão.
Teve um ou dois irmãos, né, que trouxeram uma oferta, né, que eu não sei nem se é totalmente o dízimo, na qual a gente conseguiu até pagar algumas prestações, não todas, da bateria. Tínhamos comprado bateria, violão, conseguimos pagar 2 prestações da bateria, né? Mas eu não estou aqui para perguntar quanto foi que tu ganhou, irmão. Tu sabe quanto é 10% de tudo que tu ganhou? Então, muitas vezes a pessoa barganha. Mas eu creio que essa pessoa, sim, ela trouxe, né, o dízimo dela, né? O certo era dizimar e ofertar, né? Mas, enfim. Então, se você fizer um voto com Deus, a Bíblia fala para não fazer voto. Agora, se você fizer um voto com Deus, cumpra. Um dos maiores exemplos de pessoa cumprindo o voto foi Ana. Ana, ela foi tão grata a Deus pela vida de Samuel, tão grata, que quando Samuel fez a idade, eu não me recordo, não sei se era 5, 6 aninhos, acho que era 6 aninhos mais ou menos, depois eu dou uma olhada nisso aí, porque é muita coisa na minha cabeça. Ela pegou essa criança e ela levou até o profeta Samuel para que fosse criado, olha que coisa linda, dentro, levando para a nossa realidade, uma criança sendo criada pelo profeta, aprendendo a palavra dentro da casa de Deus. Ela cumpriu o seu voto, né? E para ela, ao cumprir o voto, ela ia perder tudo. Ela ia ver seu filho uma vez por ano. Poxa, qual é a mãe, né? Ela quer acompanhar o crescimento do filho uma vez por ano, né? Mas ela não perdeu. Deus abriu o amado dela, literalmente, ela começou a dar filho. Pá, 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 pá. Eu creio que ela até orou e falou assim, fecha a fábrica. Que o negócio, ou seja, quando você cumpre o voto, parece que você está perdendo, né? Mas você não está perdendo. Ao contrário, ela deu com tanto amor, com tanto coração, que Deus abriu a madre dela. Samuel passou a ter irmãos de uma mulher que era considerada estéril, né? Então, cumpra seus votos, né? Desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizei, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoado, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Deus tomou a boca do profeta Malaquias para irado. Nós pregamos muito Deus de amor, mas ele irado, ele falar que as pessoas estavam roubando os dízimos, as ofertas, não estavam trazendo. Deus tomou a boca do profeta Malaquias para dizer que não era para trazer aquela ovelha que estava doente, estavam levando ovelhas doentes, colocando nos seus altares, né? E Deus irado falando, pega essas ovelhas doentes, pega essa coisa impura, essa coisa suja, tá botando no meu altar. É como você pegar o teu dízimo, separa o teu dízimo, mas pega aquela nota rasgada, aquela nota suja, bota no envelope e bota no altar do Senhor. E Deus ali toma a boca do profeta e Deus irado falando, o que vocês estão fazendo? Pega essa sujeira e leva para o rei de vocês, para os príncipes de vocês. Ou seja, Deus está falando, eu não sou o rei de vocês, porque se eu fosse o rei de vocês, vocês trariam o melhor para a minha casa. Vocês trariam o melhor. Deus toma a boca de Malaquias e fala, se eu fosse o rei de vocês, vocês não iam trazer ovelhas doentes, ovelhas mancas, ovelhas manchadas, ou seja, aquilo que é impuro, aquilo que é sujo, aquilo faltando, aquilo que não, vocês estão me roubando, vocês estão profanando o meu altar. Deus toma a boca do profeta Malaquias. A maioria das pessoas que são avarentas, elas odeiam essa palavra. Elas não suportam quando elas entram na igreja. O pastor começa a trazer essa palavra que é Deus irado falando com a sua igreja, elas começam a achar que é o pastor falando e elas começam a se revoltar. E a primeira coisa que o avarento faz é sair da casa do Senhor. Então, entenda-se isso. Não entrará no reino dos céus quem não estiver liberto. Amém? É muito comum barganhar, como eu já falei, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Nisto diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos.
e todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Explicando outra coisinha aqui, muitas pessoas entendem essa passagem de uma maneira um pouco errada. Elas pensam que se eu dizimar, se eu ofertar, serão só bênçãos financeiras. Não, Deus está falando de toda espécie de bênção. Cura, saúde, libertação dos filhos. Deus está falando de terra, olha aqui, uma terra deleitosa, ou seja, uma terra que dá fruto, uma terra que Deus precisa trabalhar. Deus não está falando só de promessas financeiras, não. Amém? Olha o caso de Ana. Eucana estava indo ofertar ao Senhor, sacrificar ao Senhor, mas o que ele precisava? De mais dinheiro? Não. Ele queria, aliás, ele não queria nada, né? Já tinha até arrumado uma penina, cara. Por isso que você não deve se focar no homem, você deve se focar no Criador, né? Ana é que queria. E Ana ia com ele, não era obrigação, né, da mulher ir sacrificar. Inclusive o meu grande amigo, né, meu pastor Fernando, ele pregou aqui numa festividade aqui sobre isso, e ele até falou, me trouxe a lembrança agora, que ele falou exatamente isso, não era obrigação da mulher ir ofertar e sacrificar o Senhor, mas ela foi. E ao ofertar e sacrificar ao Senhor, ela recebeu o que ela queria. Ela queria dinheiro? Claro que não, ela era rica. Ela queria um filho, né? A mulher também do profeta Eliseu, né? A sunamita, ela era muito rica, muito rica. O que ela